Olá, personas, meu nome é Caio Corraine e tá começando mais um Minha Primeira Vez Pocket. No episódio de hoje eu vou discutir sobre o quadrinho Tenka-Musou, do Raoni Marx. O tênis sempre foi um esporte que eu meio que ridicularizei, pra falar a verdade. Assim, o quão difícil era jogar uma bola pro outro lado da rede, né? Olha o tamanho dela e olha o tamanho da sua raquete. Daí, uma vez, num passeio que eu não lembro muito bem onde foi, né? Eu acredito que tenha sido em algum parque que meu pai, né, nos levou e largou lá enquanto ele jogava a bola. Nesse parque tinha uma quadra com 2 guris jogando. Sabe aquele jogo feio, né? Em que quem sacava ou ganhava o ponto ou acertava a rede vezes o suficiente pra ficar em desvantagem. Depois de um tempinho, eu pedi pra tentar uma vez e... bom, tinha alguma coisa errada. A bola era mais rápida do que devia, mais pesada do que devia... e as minhas rebatidas eram mais tortas do que deveriam. Eu não consegui mandar nada pro outro lado. Seja sacando, seja respondendo, né, a um ataque do oponente. Eu saí de lá com um misto de respeito e raiva, né, do esporte. Mas esse episódio não é sobre tênis. E sabe o que também não é sobre tênis? O quadrinho Tenka-Musou. Recadinhos da semana. Ó, eu não quero parecer urgente, mas galera, Black Friday tá sendo hoje, tá? Eu não queria botar um pouco de desespero em vocês, mas tá rolando, sabe? Tá rolando tanto que eu fui avisado pela Promobit de que um negócio que eu queria, o mouse que eu queria, tava em promoção. Eu tentei comprar ontem, não consegui, não ia lá o pagamento. Eu falei, não, amanhã eu compro. Não tinha mais. Eu tô bravo agora. Mas se você não quiser ficar se você não quiser ficar como eu, vamos lá. Vocês sabem que o Promobit é o melhor lugar para você aproveitar de verdade as promoções dessa data, né? Porque a gente manja que tem muita loja tentando te vender pela metade do dobro. Por isso que todas as promoções publicadas no site, no app da Promobit, inclusive que está uma loucura, eu tava vendo a lista de coisas em promoção e ela foi atualizada, sei lá, com 30 itens em 10 segundos. Foi um troço louco. Então vai lá, né, que essas promoções, elas são revisadas pela equipe da empresa, que é para você ir tranquilo, né, sabendo que você tá fazendo um bom negócio. Então corre, tem um link bonitinho no post desse podcast lá no site da Maremoto, que é para você entrar, já colocar aquele item favorito na sua lista de desejos, ou simplesmente sair loucamente dando scroll na página inicial. Ah, meu Deus do céu, tem aqui papel higiênico, 77 rolo por R$2, meu Deus. Então, cara, sério, eu tô me divertindo muito entrando na página da Promobit. Então, vai lá, que Black Friday, de verdade, e não só Black Friday, mas um ano todo de promoções, de verdade, é no Promobit. Em 1621, Miyamoto Musashi travou seu duelo mais famoso contra o Sasaki Kojiro na ilha Ganryu. E se ambos fossem tenistas? E o embate, na verdade, fosse a final de um campeonato, com direito a entrevista coletiva, arquibancada, galera vaiando e comemorando a cada ponto. Pois é, esse é o Raoni. Eu preciso dizer aqui que eu gosto muito dos trabalhos do Raoni e principalmente do senso de humor dele, né? Eu conheci o Raoni com a entrada dele no Navio Pirata, que era o podcast do Pedro Falcão, depois que ele saiu da Kotaku Brasil.
Eu adorava o conteúdo deles, né? E a rapidez de pensamento do Raoni sempre me chamou a atenção. Ele sempre tinha uma piada, ele sempre tinha um comentário. Como se, né, fosse algo que ele tivesse muito bem treinado. Bom, pois bem, né? Foi só depois que eu descobri que ele era artista, escrevia quadrinhos, daí tudo fez sentido. Inclusive, ainda sobre o Navio Pirata, se alguém tiver os episódios da campanha de RPG deles, a Tretas e Trutas, que é um nome maravilhosíssimo, eu super aceito esses episódios, porque é um pecado, isso não tá mais na internet. Pelo menos não tava, né, da última vez que eu procurei. De qualquer forma, vamos lá, sobre Tenka-Musou. Como eu disse na introdução do episódio, por mais que ele seja um quadrinho sobre tênis, ele não é sobre tênis. É aquele tipo de obra que aproveita uma cena de ação para contar histórias paralelas e mostrar de uma maneira mais aprofundada o que realmente está em jogo ali e o que o nosso protagonista, nesse caso o Musashi, está levando de bagagem para aquele momento. A lenda do Musashi, né, detalhada, né, no livro dos 5 Anéis, que inclusive eu nunca li, mas eu morro de vontade, fala sobre ele como um dos espadachins mais importantes do Japão. Claro que, para a história real oficial, a gente tem alguém como, sei lá, o Nobunaga, como um guerreiro estrategista absurdamente mais importante. Mas a mística ao redor do Musashi, ela é muito tentadora pra gente, né? São, assim, diversas obras de arte desenvolvidas sobre ele, que, de acordo com o livro, nunca foi derrotado em combate. Em Tenka-Musou, a gente tem um Musashi explosivo, raivoso, como ele é retratado, né, antes do encontro com o mestre Yagyu. Que eu acredito, né, ser baseado no Yagyu Munetoshi ou Yagyu Munenori. Eu, sinceramente, não sei direito qual dos dois, então vocês me mandem, né, vocês que conhecem melhor, me mandem no Twitter depois. Na partida entre os dois tenistas, ele é o underdog, né, sem apoio popular e indo contra um Kojiro prestes a se tornar o Tenka-Musou, que é o título de quem ganha o torneio 5 vezes. Esse feito no quadrinho, ele é tratado de uma forma quase religiosa, assim, com a sensação de que esses atletas eles se elevam a um panteão muito inatingível em relação aos outros. E é esse o motivo pelo qual Musashi vai procurar o Yagyu, porque ele era o último Tenka-Musou. E nisso a gente tem o, na minha opinião, real núcleo do quadrinho, as discussões e ensinamentos do Yagyu para o Musashi. Porque conforme a partida vai se desenvolvendo, a gente vê o Musashi sofrendo e, né, gradativamente, internalizando os conceitos que o mestre levanta para ele. Do mesmo jeito, né, que uma luta entre dois samurais, é possível enxergar qualquer disputa, seja ela atlética ou não, como um embate, em que o lado mais preparado vai sair vitorioso. E também é possível enxergar qualquer tipo de competição das mais diferentes maneiras. Né, tem quem luta por si mesmo, pelos seus próximos, por fama, orgulho, para provar algo para o mundo, e eu poderia continuar falando, né, por vários motivos. Mas eu queria discutir um pouco sobre isso agora. Qual é o seu motivo? Né, se a gente fizer um exercício em que estabelece que o nosso dia a dia é um embate desses, e que as nossas obrigações são os obstáculos, ou oponentes, né, que devem ser ultrapassados, qual é o seu motivo? Eu discuti sobre isso essa semana na terapia, e é meio que justamente por isso que eu tô trazendo aqui. Depois, né, de enterrar alguns dos esqueletos do meu passado e também lidar com alguns traumas que a minha bela família me proporcionou, muitos dos meus últimos meses de terapia foram focados em desconstruir a minha autoimagem como profissional e impedir que eu continuasse me sabotando. Esse trabalho, né, que eu fiz com a minha psicóloga resultou na Maremoto, resultou nesse podcast que você está ouvindo agora, resultou no fato de que, aos poucos, eu estou tentando abrir portas para mais pessoas e ser esse agente de mudança na vida dessa galera. Essa semana eu trouxe para perto de mim 5 novos editores. E hoje, na data dessa gravação, eu já consegui fazer com que cada um deles tivesse um projeto em mãos, por menor que seja. Eu falei sobre isso na terapia e eu descrevi de que esse era o meu motivo. De que não adiantava nada pra mim crescer se for pra ser sozinho. Eu não sou assim e não é isso que eu quero ser. Então, quando o Musashi do Raoni diz pro Yagyu de que ele joga tênis pra ser o melhor, eu tô do lado do Yagyu que fala, então eu não vou te treinar porra nenhuma. Porque é como dizer que o objetivo da vida é simplesmente ser melhor do que os outros.
não é só uma partida de tênis. Essa é uma história sobre o crescimento do Musashi, sobre como ele, além do Kojiro, vai ter que enfrentar o público e si mesmo na quadra. Porque é difícil não duvidar da sua própria capacidade ao entrar, numa briga com algo que parece intransponível. Tem uma passagem da lenda do Musashi de verdade, lenda / de verdade, é complicado, né? A gente falar sobre essas coisas da antiguidade, em que ele tenta cortar uma flor do mesmo jeito que Yagyu cortou. Essa flor, ela foi enviada para um espadachim como pedido de desculpas por não aceitar um duelo e tal. O corte do Yagyu era perfeito. Ele era liso e reto. E sempre que o Musashi tentava fazer igual, ele não conseguia. Ficava serrilhado, ficava grosseiro. Daí ele pede, pro velho ajudar ele para ensinar qual é. E o Yagyu diz, seja mais fraco. Porque o Musashi fazia tudo com raiva, com força bruta. E foi só depois disso que ele entendeu que tem certas habilidades da espada que só podem ser feitas através da delicadeza. E no quadrinho, a gente tem o mesmo tipo de aprendizado, em que o mestre dele diz que não é pra bater na bola como se ele tivesse com raiva dela. O tênis é sobre conduzir a bola para o outro lado. O que o seu oponente faz depois disso é problema dele. Então, como eu disse antes, não é sobre tênis, é sobre ele. E ele entende isso. Eu tô fazendo esses paralelos porque tem muitos momentos na nossa vida em que, quando a gente começa a perguntar por quê, não chega a algo satisfatório. É claro que todos nós somos diferentes e, para alguns de vocês, tudo isso que eu tô falando é besteira. Mas ainda assim, tenta fazer esse exercício. Tenta colocar os objetivos da sua vida em perspectiva e ir perguntando por quê para cada um deles. Pode ser que no final, nenhum mude, mas você vai saber mais sobre si mesmo e sobre quais barreiras que vão ser mais complicadas de transpor. Por exemplo, vamos lá, exemplo. Eu vou fazer o exercício para vocês aqui agora. Eu quero juntar dinheiro. Por quê? Porque eu quero comprar um apartamento. Por quê? Porque eu quero estabilidade nesse aspecto na minha vida. Por quê? Porque a única família que eu tenho é a minha avó. E quando ela se for, se der tudo errado pra mim, eu não tenho pra onde voltar. Isso me dá muito, muito medo. Ok, chegamos, né? Todas as nossas disputas possuem uma motivação. No caso do Musashi, a gente vai ver lá no final do quadrinho que, apesar do objetivo dele continuar sendo eu quero ser o melhor, a motivação dele é muito mais profunda do que isso. Ele quer ser o melhor para chegar no mesmo lugar que todos os que influenciaram ele até ali. Ele quer ser o melhor porque ele sabe que, se toda essa jornada acabar por inspirar outras pessoas a seguirem o mesmo caminho que o dele, vai valer a pena. Então o que a gente começa achando que é um estímulo mesquinho e arrogante, a gente termina por perceber algo muito mais positivo. É um envolvimento do personagem com o seu meio que não estava disponível pra gente no início. Nem pra gente, nem pros espectadores da partida, que ao assistirem o esforço do Musashi, eles começam a torcer pra ele também no fim. O propósito que tira cada um de nós da cama todos os dias, de princípio, é só nosso. Mas se a gente encontrar pessoas no decorrer da vida que compartilhem desse intuito, a gente começa a sonhar junto. Mas e aí? Qual que é o seu motivo? E é isso, um episódio mais curtinho hoje, porque também, o quadrinho é um pouco curtinho. Se vocês quiserem comprar o quadrinho, eu recomendo absurdamente, porque tem coisas, que eu acabei não falando no episódio sobre a arte, sobre os traços do Raoni, sobre, a maneira com que ele constrói as cenas, é uma partida de tênis, mas é emocionante, você vibra, você torce, tem aqueles elementos sobrenaturais de metáforas, que acontecem só na cabeça do Musashi. Porra, é muito, muito bom. E eu recomendo, tudo do Raoni, o do cachorro padeiro, boxeador, eu ainda vou fazer um episódio sobre ele. Cara, é bom demais. Tudo que o Raoni faz é muito bom. Se vocês forem pra CCXP e ele estiver lá, compra a mesa inteira, porque super vale a pena. Se vocês quiserem dar um feedback sobre o podcast em todas as redes sociais, eu sou o Caio Corraini. Caso você tenha curtido o programa, apresenta ele para mais pessoas, pode ser? Um grande abraço e tchau, seus lindos!
Esse podcast foi produzido pela Maremoto.